Olá de novo, gente. Então, depois da gente aprender sobre o histórico do crochê, como se deu a sua história, da gente aprender também os tipos de agulha possíveis, né? Para que serve cada tipo, o que é mais indicado para cada caso. Agora é bom a gente aprender sobre os tipos de linhas, né? Porque assim, quem já foi no armário sabe que a gente chega lá e fica meio perdido. É linha de todo tipo, linha de todo tamanho, linha de toda grossura, então a gente fica assim, meu Deus, se fosse para eu comprar uma linha agora para fazer crochê, para eu começar, para eu fazer aquele determinado tipo de peça, que linha eu compraria? Qual é o mais indicado? Eu quero fazer um jogo de banheiro. Qual eu devo comprar, né? Para roupa, qual é que eu utilizo? Para peças infantis, qual é o mais indicado? Então, assim, é um conhecimento muito importante para quem decide aprender a fazer crochê, tá bom? Vocês já perceberam que por mais que seja algo que a função é relaxar, espairecer, é ficar de boa, deixar a gente ali meio good vibes, a gente tem que aprender algumas coisinhas que são essenciais para que a gente tenha uma base importante para a gente, a partir daí, começar de fato a crochetar. Então, assim, dos conhecimentos que eu acho bem necessário é essa questão da linha, né? Então, vamos lá. Basicamente, a gente tem 3 tipos de linhas diferentes, 3 tipos, assim, mais amplos, né? O primeiro tipo é considerado o tipo de linha, digamos, sintéticas, né? Que aí entra o nylon, entra o poliéster, entra a linha acrílica, que assim, eu acho que quase todo mundo já viu, que é aquele que tem uma base, que eu não tenho aqui para exemplificar, porque a maioria das minhas coisas ficaram lá no meu estúdio. Mas ela tem uma base, assim, um cone, e aí ela é enrolada. É uma linha que geralmente brilha e ela não é muito natural. Ela é uma linha que as pessoas costumam dizer que pinica quando a gente faz roupas, né, peças de vestuário. E é uma linha que ela tem um brilho. Ela brilha mais do que as demais. Então essas são as linhas sintéticas, certo? Acho que todo mundo já viu uma peça na casa da avó, uma peça na casa da mãe, ou até já deve ter trabalhado, não sei qual é o seu nível no crochê, não é? Então, depois das linhas sintéticas, temos as linhas naturais, que são as linhas de bambu, são as linhas de algodão. A de bambu não é muito comum a gente encontrar assim nos armarinhos, mas a de algodão costuma ser a mais utilizada para peças assim, peças mais delicadas, né? Peças que a gente quer vestir, que a gente quer utilizar mesmo para vestuário, peças para bebê, né? O algodão é muito utilizado porque é uma linha bem suave. Então, assim, não agride a pele, não tem aquela questão do atrito muito pesado. Então, ela é bem indicada, tá certo? Então, aí depois das linhas naturais, vem as linhas animais, que é considerada as linhas de lã, né? Lã e cachemira, que é um tipo de lã também. Então, assim, temos uma infinidade de linhas dentro dessas categorias, dentro dessas 3 categorias que eu falei. Agora eu vou tentar fazer um apanhado, né, assim, geralzão, do que utilizar para cada tipo de peça. Por exemplo, se você quer fazer um biquíni, o ideal é que você utilize linhas mais suaves, né, porque é algo que vai entrar em contato direto com o seu corpo. Então, se você quer fazer peças para vestuário, tipo biquíni, maiô, blusa, vestido, essas peças assim de vestuários mesmo, que vai entrar em contato direto com você, que você vai passar muito tempo utilizando, eu indico que você utilize linhas de algodão, que é uma das linhas mais utilizadas para este caso, né? Por mais que também utilizem bastante esses fios sintéticos, não é todo mundo que se dá bem. Então, para esses casos de vestuário, linha de algodão, certo? Por mais que dê também para você utilizar a linha de algodão para todo o resto. Dá para você fazer colchas, dá para você fazer jogo de cozinha, dá para você fazer uma infinidade de coisas, mas tem essa particularidade que é o quê? Se dá muito bem também como vestuário, certo? Lã também muito utilizado para vestuário, mas tem gente que tem alergia, então por isso que o algodão é campeão das linhas utilizadas. E então assim, linhas de acrílico é muito mais indicada para peças assim, tipo bolsa, paninhos, assim, coisas que não vão entrar assim, em contato muito direto com você, sabe? Então assim, a gente tem que fazer essa análise antes de comprar, saber o que a gente vai fazer e aí já ir com ideia, né? Ah,
eu vou fazer tal peça, é para determinado tipo de uso, então eu vou comprar esse daqui. E geralmente também quando a gente vai acompanhar os gráficos, né, as receitas, que é o passo a passo das peças, já vem a indicação de linha que a gente pode utilizar. Então isso é muito bom para a gente se basear, certo? E assim, é muito bom também a gente analisar nos rótulos das linhas, né, o tipo de agulha utilizado, porque para cada tipo de linha, no rótulo vem indicando o tipo de agulha, certo? Por exemplo, a Anne. Na Anne é utilizada a agulha número 1,75 milímetros. Aí você vai comprar lá de repente uma lã. No rótulo da lã vai vir dizendo tal tipo assim de agulha para o tipo de lã, certo? Vai depender também da espessura do fio que você vai comprar, etc. Tá certo? E é isso. Para iniciante, eu indico que se utilize mais umas linhas mais grossas para a visibilidade do ponto ficar mais fácil, né? Até o manuseio mesmo. Porque quando você está iniciando, você precisa ter mais essa praticidade. O fato da linha ser muito fina e você ficar com dificuldade para ver o que você está fazendo não deve ser um problema a mais, né? Já que você está aprendendo, quanto menos problema você tiver para conseguir aprender, melhor. Então, eu indico que vocês utilizem as linhas mais grossas. E assim, uma que eu não falei aqui, mas que está sendo muito utilizada, inclusive a linha que eu indico para iniciantes, é a fio de malha. Ela, não sei se o surgimento dela é tão recente assim, mas ela bombou de uns tempos para cá. Que ela é uma junção de tiras de tecido, né? E aí as indústrias, né? Antes as pessoas mesmo faziam, pegavam roupas velhas e tiravam as tiras do tecido, amarravam e aí ia fazendo um fio grande para desenvolver um trabalho. Hoje em dia já tem indústrias que fazem isso, né? Então, assim, é muito bacana. Tirando a questão dos nós, que pelo fato de ter que juntar sempre uma tira de tecido no outro, vai ter sempre nó nessa linha, eu considero uma linha bem boa de trabalhar e indico bastante para trabalhos específicos, né? Volto a dizer, e para iniciantes, tá bom? Uma questão também que é muito importante da gente observar antes de comprar um fio é sobre a qualidade daquele fio, porque muitas vezes não, né? A gente trabalha muito bem fazendo ali as peças, a gente capricha, tem todo um trabalho, tem todo um tempo envolvido na confecção daquela peça, e aí depois, né, por você não ter escolhido de maneira feliz a sua linha, a qualidade dela, né, vai lá sempre talvez na mais barata e tal, você acabou escolhendo um tipo de linha que a cor dela sai na primeira lavagem, né? A peça desvaloriza muito rápido. Então, assim, crochê tem que ser essa junção das coisas. Você tem que saber confeccionar bem, né? Você tem que saber executar bem, mas também você tem que caprichar no material para que a peça tenha a qualidade devida em todos os sentidos, né? Então, essa é uma observação muito legal. Prefira as linhas de cores firmes, né? Geralmente a Anne é a que eu amo, a Anne da Círculo, ela é perfeita. Ela é uma linha de cor firme mesmo, que ela não sai, não desbota com a lavagem. A Camila também muito boa, a Cleia também, super indico. A Clara também é muito boa, todas essas que eu tô falando são linhas 100% algodão, tá? Entre outras, tem a Barroco, tem outras também muito boas, tá? Então, assim, procure também a reputação, né, das linhas, pesquisa na internet se já tiveram algum problema. Qualquer coisa também me perguntem, que eu tenho bastante experiência com linhas também, tá bom? E ainda fazendo uma relação entre agulha e linha, tem muitas pessoas que preferem seguir, por exemplo, quanto mais fino o tipo de linha, né, a espessura da linha, menor será a numeração da agulha. Mas eu não costumo passar para as minhas alunas muito assim, porque varia muito da marca desenvolvedora da agulha. Tem marcas que colocam o contrário, né? Então, assim, não é bom a gente seguir isso. Por isso que eu sempre falo, compre a agulha correspondente ao fio. E se caso você já tiver essa agulha em casa, melhor ainda, né? Você vai olhar lá no rótulo, vai ver, número 7 milímetros, então, para esse tipo de fio eu tenho na minha casa, então não preciso comprar agulha. É melhor assim, sabe?
Então, outra dica muito importante. Então é isso, gente. Acho que eu falei bastante coisa sobre linha. Se alguém ainda tiver algum tipo de dúvida, é só me perguntar, tá bom? E é isso. Espero que tenha sido proveitoso. Espero que vocês tenham conseguido absorver. Volto a dizer, qualquer dúvida, só me perguntar. Um beijo e até a próxima aula.